E hoje a gente vai de curiosidade bíblica, né? É mais uma questão, na verdade, né? Uma pergunta que fica aí nas nossas mentes, né? Ah, a Pangeia, será que a Bíblia tem uma outra ótica sobre a Pangeia? Nós sabemos que a Pangeia foi um megacontinente que existiu no passado. Se eu não me engano, há cerca de 250 milhões de anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, um pouco menos. A ciência supõe que houve um megacontinente unificado, né? Todos os continentes que nós temos hoje, ele estaria numa posição, né, que unificadamente eles seriam um só, né? E esse continente é chamado de Pangeia, né? E a ciência diz que há muito tempo, muitos milhões de anos, isso era um fato. E mais ou menos uns 150 milhões de anos houve alguma situação que partiu, né, esses continentes e dividiu esses continentes, né? Naquele tempo você tinha, não que os continentes eles eram todos grudados uns nos outros, mas você tinha ali alguns mares e rios dividindo algumas regiões geológicas, mas de um certo modo todos os continentes estavam ligados, né? Isso é muito interessante. Mas lendo a Bíblia por esses dias, eu li um versículo que me deixou com a pulga atrás da orelha. Será que a Bíblia tem outra ótica sobre isso, né? Quando a gente vai lá a partir de Gênesis 6, nós temos o dilúvio, né? Nós temos ali a corrupção do gênero humano. Há quem pense que essa corrupção foi por intermédio dos anjos. Há quem pense que essa corrupção foi apenas humana, não teve interferência, né? Mas após essa corrupção generalizada, a Terra se perverteu. E não só o ser humano, né? A Terra como um todo se perverteu. E Deus optou por varrer, por assim dizer, né? Com água a Terra e matar tudo que existia aqui. Deus é todo poderoso, ele tem os seus direitos de fazer aquilo que ele quiser. E ele decidiu que naquele momento, da maneira como as coisas estavam acontecendo, não era o que ele queria. E ele destruiu. Dilúvio, destruição, as águas vieram de baixo, as águas vieram de cima, né? E com todos esse cataclisma, né, acontecendo, ainda assim choveu 40 dias, e isso fez com que a terra fosse inundada por uma quantidade de água absurda, ao ponto de cobrir os montes, né? Isso é assustador. Mas depois, né, o dilúvio cessa, as águas secam, as águas são drenadas, elas vão para debaixo do solo, provavelmente para baixo da crosta terrestre, e a arca pousa no Ararat, né, e Noé e seus filhos e seus familiares saem da arca e começam a povoar a terra, né? Muitas perguntas surgem, né, a partir disso, né? Como que os índios chegaram nas Américas? Como que tais povos chegaram em tais lugares que hoje, na nossa ótica, né, seria impossível, né, de chegar lá? Como que nós temos ilhas que nunca foram visitadas e essas ilhas estão habitadas, né? Estão habitadas, então surge uma certa dúvida, né? Como que essas pessoas chegaram lá? Se não haviam navegações, provavelmente não haviam navegações, não haviam embarcações para levar essas pessoas lá. Como que essas pessoas chegaram lá? E eu acho que a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido, né? Noé teve filhos, né? E a partir da geração de Sem, você tem as descendências, e lá na sétima geração de Sem, de Shem, você tem Eber, né? Eber, ele foi o sétimo descendente de Shem, sexto descendente de Shem, portanto ele era o sétimo após Noé. E Eber, muito curioso isso, né? Lá em Gênesis 10, 25, né? Eber, ele tem 2 filhos e ele nomeia o seu primeiro filho de Peleg.
Peleg. E junto ao nome de Peleg, o texto também diz que o porquê de ele ter dado esse nome, né, ao seu filho primogênito, né? Vamos ler o texto. Gênesis 10:2 diz: Eber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida. A terra foi dividida. Seu irmão recebeu o nome de Joktan, né? Então Peleg e Joktan, né, são os 2 filhos de Eber. Então é engraçado, né, que neste texto, né, neste versículo, Eber faz questão, Eber, pai dos hebreus, né, faz questão de nomear o seu primogênito com um nome que parece ser adequado a uma situação que ocorreu naquele momento, uma divisão. A terra se dividiu. Existem pessoas que interpretam essa terra como povos, como civilizações, como talvez línguas, culturas. Mas quando você vai no original, terra ali é Eretz. Eretz, no mesmo sentido do Gênesis, na criação do mundo, né? Então, quando o Gênesis fala criou Deus os céus e a terra, no sentido geológico, a palavra lá é Haaretz. E aqui o mesmo termo se aplica, é Eretz, né? Então aqui nesse momento, Eber decide dizer que o texto diz que a terra se dividiu, né? E o fato curioso, né, é que o nome, a tradução, a concepção semântica etimológica do nome do seu primogênito, Peleg, significa terremoto, divisão. Estranho isso, né? Então a Bíblia diz que a terra foi dividida. E Eber, e provavelmente os seus contemporâneos, observando esse fato de que a terra fora dividida, coloca o nome do filho dele de Peleg, divisão, terremoto, afastamento. Então quando você vê Peleg no original, o primeiro sentido de Peleg, né, como um substantivo, é terremoto. É terremoto. Né? E quando você vai rastrear, né, etimologicamente esse nome, você tem mais um termo que é Peleg também. Então Peleg tem o sentido de terremoto e também de divisão, de canais de fluxo. Então provavelmente esse nome tinha sentidos fluxos de rios, né, porque os rios dividem a terra. Então tem um sentido de terremoto e um sentido de divisão, né, de fluxo de canais. E a raiz primária etimológica de Peleg é Palag, né? Palag ou Palag, que literalmente significa separar e dividir. Então Peleg significa terremoto e canais, fluxos de água, né? Um rio, provavelmente um rio. E a raiz etimológica de Peleg é Palag, que literalmente significa dividir, divisão, separação. Então, será que o texto, será que as escrituras, né, quer nos indicar alguma coisa? Será que Eber registrou com o seu primogênito, nomeando o seu primogênito, esse fato curioso? Será que a Bíblia tem uma outra ótica sobre a família?